Audiobook da escritora Ruth Moura com a obra Filha do Ódio. Sinopse: Sara. Nome de mulher forte, alguém um dia lhe dissera. A pequena era órfã de pai que morrera quando ela tinha apenas 2 anos, deixando-a à mercê de sua cruel genitora e de seus 7 irmãos. Maria, sua mãe, não aceitava por ter nascido mulher e a negava como filha. Seus 4 irmãos e suas 3 irmãs, influenciados pelo sentimento de ódio da mãe, menosprezavam Sara. A menina cresceu em um lar sem carinho, amor ou proteção. Sofreu todo tipo de agressão física, emocional, psicológica e moral. Foi vítima de pedofilia por pessoas da própria família. Ao chegar à adolescência, a mãe tentou matá-la. Com tantas desventuras familiares, chegou ao fundo do poço da depressão. Teve transtorno de automutilação. Tentou se suicidar várias vezes. Será que Sara vai conseguir ver a luz do paraíso na escuridão do inferno em que vive? Prefácio por Eric Bernardes. O livro Filha do Ódio, de Ruth Moura, é uma narrativa em terceira pessoa cujo viés reflexivo procura explorar a ideia de um drama pessoal vivido pela protagonista Sara, tendo como contraponto a memória do pai falecido e a péssima convivência com a mãe e os irmãos. A fórmula é clássica, mas ao mesmo tempo muito atual, pois trata do falecimento paterno como o começo do desmoronamento de uma família considerada tradicional, revelando um enredo afinado às atuais circunstâncias de uma parte dos brasileiros, principalmente os de baixa renda e que estão em condições precárias de sobrevivência. Mas, por outro lado, a caracterização das ações da antagonista Maria, mãe exageradamente má da protagonista, conota um quê de fábula ao melhor modo Cinderela. O enredo gira em torno de 2 linhas de forças contrárias. Primeira, a família e o repúdio desvelado a Sara. Maus tratos, negligências e intolerâncias por parte da mãe e dos seus meio-irmãos. Segunda, a Igreja Evangélica, núcleo maior de convivência social, bem como a necessidade da família em exibir uma falsa aparência de lar equilibrado, motivando tanto a mãe quanto os irmãos a usarem de fingimento no tratamento dispensado a Sara. A obra Filha do Ódio retoma a vida passada de um homem humilde e de boa índole, levado à morte por um mal súbito e inexplicável. Com o óbito do pai, Sara se vê a servir de alvo das insatisfações da mãe, repúdio dos irmãos e até assédios sexuais sofridos pela protagonista dentro do próprio âmbito de convivência familiar. Violências físicas, psicológicas, artifícios de crueldade dão o toque macabro na ficção de Moura. A escrita também toca em questões muito caras à sociedade de um modo geral, como automutilação, traumas irreversíveis, maus tratos e assassinatos a animais, suicídio e o sério problema invisível da depressão. Com vistas a construir uma trama fundamentalmente voltada para o tema da ausência do amor paterno, Ruth Moura explora os sentimentos expressos pela voz narrativa que parece se deixar envolver com as questões da personagem central.
Isso pode ser visto, por exemplo, em partes do texto construídos sobre o discurso indireto livre, estratégia pontual e certeira da autora, pois demonstra uma estética baseada do discurso da emoção, e isso configura excelente artifício utilizado pela autora. A ausência barra presença do pai atuando na vida da protagonista, acrescida de amplo vocabulário denotativo de dores e frustrações. A obra de Ruth Moura desconstrói de forma inteligente aquele modelo inicialmente delineado no começo da narrativa, pois o que se espera de uma história do tipo Cinderela, conforme já referido, é de fato um final feliz. No entanto, o que temos à mão? Uma quebra da expectativa com base na dúvida. Foi tudo um sonho ou uma morte anunciada? Seria algum delírio descrito no texto ou um tipo de miragem devido aos excessos de expectativas da personagem Sarah? Se nas literaturas europeias tradicionais, sustentadas por um patriarcado moralizante, o casamento é a única saída possível para a mulher, de certo a obra em questão desconstrói este padrão, pois, além de se contrapor ao modelo submisso da mulher, pois Sara insiste na decisão da educação, o cerne dessa revolução estética se dá no momento em que o narrador, em terceira pessoa, ela revela, em última instância, como o, entre aspas, eu, em primeira pessoa. É, sem dúvida, esse desfecho autoconfessional o ponto forte da escrita de Ruth Moura. Tudo isso sem antes oferecer o estratégico epílogo questionador e deixar as decisões a cargo do próprio leitor. Entre aspas, como você acha que termina essa história? Fecha aspas. Enfim, a estrutura da obra Filha do Ódio implode seus próprios alicerces conceituais, baseados no modelo fabular já desde muito conhecido, para, ao fim e ao cabo, essa voz se revelar como a de uma narradora feminina e autoficcional. Prólogo. Ele está deitado e de olhos fechados naquela caixa grande. Tem muita gente em volta dele. Eles estão falando baixinho. Não sei o que eles falam. Mamãe está chorando e tem uma mulher segurando a mão dela e falando com ela. Vovô e vovó também estão chorando. Estou com frio. Sinto medo. Papai, levanta. Quero seu colo. Estou com fome. Vamos para casa. Capítulo 1. Sara, nome de mulher forte. Alguém um dia lhe disse isso. Seu nome fora escolhido por seu pai, um homem bom, trabalhador, amoroso e muito religioso. Por isso, seu nome fora tirado de um dos livros bíblicos. Anos de 1960. Pedro Rezende era viúvo e não tinha filhos, pois sua primeira esposa, a Eulina, não os pudera ter por causa de problemas no coração e porque a gravidez era desaconselhável por sua frágil saúde. Ela morreu ainda jovem. Ele era um homem alto, forte, de pele clara, cabelos fartos e escuros. Usava bigode fininho, que era moda na época, e era de descendência nordestina.
Com 40 anos, já era aposentado, trabalhara em uma metalúrgica na capital paulista e teve um acidente de trabalho que acabou resultando na cegueira de um dos olhos. Com o incidente e a viuvez, resolveu morar no interior, juntando-se aos seus pais e alguns irmãos. Tinha 8 irmãos, alguns moravam na capital com suas famílias e os outros, ainda recém-casados, moravam no oeste paulista. Todos no sítio dos pais, formando assim uma colônia cultivando café. Na igreja, ficou sabendo, através do pastor, que havia uma mulher chamada Maria da Costa, também viúva, com 4 filhos. Sua primogênita, Dolores, que tinha 12 anos, Josuel, que era deficiente visual e tinha 11 anos, Arlindo, com 9 anos, e o pequeno Eli, com 7 anos. Soube pelo pastor que poderiam se casar e formar uma família. Maria era nordestina, baixinha, gostava de usar seus longos cabelos castanho claros, sempre trançados ou com um coque que emoldurava seu belo rosto de pele clarinha. Tinha 29 anos. Casara muito cedo, ainda adolescente. Mal sabia escrever e ler. Quando Pedro a conheceu, se apaixonou. Ficou encantado com as crianças, pois seu sonho sempre foi ser pai, mas, por ironia do destino, não conseguiu ser. Pedro e Maria se casaram. Formaram uma pequena grande família. Ele se sentia realizado em ser como um pai para seus enteados, a quem obrigava a chamarem-no de pai, e se alguém se rebelasse, ele ficava muito contrariado. Era um bom padrasto, tão bom que os vizinhos achavam que era ele o pai das crianças e ela a madrasta. Ai dela se batesse nas crianças. Ele as defendia, dizia que não precisava agredi-los para educá-los, só com palavras bastava. Por mais que os meninos não gostassem de ir à escola, Pedro os incentivava a frequentarem as aulas. Dizia que gente sem estudo nunca ia conseguir um bom trabalho. Grande homem, bondoso, talentoso, com trabalhos manuais de madeira. Seu hobby era fabricar instrumentos musicais para si de uma forma rústica, é claro, pois não tinha todos os aparatos para fazer instrumentos de boa qualidade. Sabia música, mas não tinha boa voz para cantar. Josuel era quem sempre o acompanhava em suas façanhas instrumentais e musicais. Pedro logo percebeu o interesse do menino por música e começou a ensinar ele a tocar instrumento de cordas. Maria o repreendia, dizendo: Esse menino não vai aprender nada, ele é cego. Mas com muita paciência, Pedro o ensinou e, quando ouvia Josué tocar, se gabava: Este menino é muito inteligente. Moravam numa pequena casa alugada, mas a família ia aumentar, pois Maria estava grávida de sua quinta filha e a primeira de Pedro. Então ele comprou um lote para construir sua casinha. Começou a construir aos poucos, com as próprias mãos e com a ajuda de seus enteados adolescentes, pois o que recebia da aposentadoria era muito pouco e não dava para contratar pedreiros.
Quando a filha nasceu, ele ficou demasiadamente feliz. Por mais que quisesse um filho, uma filha estava de bom tamanho, pois era filha de sua carne, e lhe deu o nome de Estela. 2 anos depois, tiveram a Helena. Ele ficou feliz e também agradecido, mas Maria queria agradar o marido e lhe dar o tão sonhado filho homem. Depois de 2 anos, novamente Maria engravidou. Passou toda a gravidez imaginando que agora iria deixar seu homem feliz. Desta vez, iria parir um menino. Ela tinha certeza absoluta. Naquela época, ainda não existia ultrassonografia. Os pais ficaram sabendo do sexo do bebê ao nascer. Maria estava muito ansiosa. Era 1974 e naquele tempo não era permitido ao marido acompanhar a parturiente à sala de parto. Ao dar à luz, Maria já foi perguntando ao obstetra se era menino. Com a negativa da resposta, ficou irritada. Ao ser indagada pela enfermeira se queria conhecer a filha, disse que não. A enfermeira espantou-se, mas Maria rispidamente lhe disse que não queria uma peste de menina, e sim um menino, para agradar o marido, e por ela nem levaria a pobre bebê para casa. Deixaria no hospital para adoção, mas como seu marido jamais iria aceitar isso, teria que suportar outra filha em sua vida. Não disse nada ao marido. Fingia o tempo todo que gostava da criança, pois sabia que o marido iria repreendê-la se soubesse dos seus sentimentos referentes à filha. Pedro estava feliz por ser pai mais uma vez. Ao pegar em seus braços pela primeira vez aquele bebê de pele clarinha e vasta cabeleira castanha, resolveu dar-lhe o nome de Sara. Era tão pequenina que o pai a chamava de Sarinha. A bebê se sentia mais protegida no colo do pai. Ele lhe dava um carinho todo especial, pois a filhinha o preferia e sempre parava de chorar quando o genitor a acalentava. Ele não percebia o porquê da preferência da menininha por sua pessoa, mas se sentia um paizão e tinha muito orgulho de sua pequena bebê ser tão próxima dele, pois todos diziam que bebezinhas sempre preferem o colo da mãe, e só quando cresciam é que a preferência se voltava mais para o pai. Pobre pai, não via o que acontecia bem embaixo do seu nariz. O bebê foi crescendo e, ao comer sua primeira papinha de arroz com feijão, instantaneamente teve reação alérgica. Geralmente, reações alérgicas têm a ver com uma imunidade do organismo referente ao estado emocional do indivíduo. Sara era tão apegada ao pai que todas as refeições que Pedro fazia era com a filha ao colo. Eles eram muito pobres e Pedro ainda não tinha terminado a casa, mas já estavam morando nela. A casa, muito humilde, não tinha piso, que era de chão de terra batida, nem luz elétrica. As noites eram iluminadas por lamparinas a querosene. Também não havia água encanada e tinham de buscar água num reservatório da prefeitura que disponibilizava água para as pessoas que moravam naquele bairro. Ainda não havia serviço de saneamento básico. Todos os moradores do bairro eram muito pobres. Só um vizinho possuía um carro. Toda a família dependia
do dinheiro da aposentadoria de Pedro e de alguns trocados que recebiam ao fazerem algum bico. Maria lavava roupas para fora e vendia roupas e objetos usados que as pessoas mais abastadas lhe davam para esse fim. Pedro e os meninos mais velhos iam trabalhar alguns dias por semana na colheita do café no sítio do seu pai, ou de algum sitiante que contratava mão de obra barata na época de colheita. Passados 2 anos, Maria pariu o filho homem tão desejado. O pobrezinho tinha síndrome de Down e sua saúde era bem delicada. Teve que passar muitos dias na UTI assim que nasceu e o médico até chegou a avisar a família que talvez ele não sobrevivesse, pois sua saúde era demasiadamente frágil. Passado o susto, Ezequiel foi para casa, mas sempre voltava a ficar internado por ser tão suscetível a problemas respiratórios. Nas noites de domingo, iam a pé à igreja. Sara era levada no colo pelo pai. No caminho, passavam por um córrego onde, depois de chover, coachavam vários sapos e sapinhos, bichos que aterrorizavam a pequena. Ao ouvir os barulhinhos dos anfíbios, exclamava: Papai, tó, 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 e afundava a cabeça no colo do pai. Este lhe apertava no peito e dizia: Pronto, já passou, não tem mais tó, tó, tó. E ria da pronúncia infantil e inocente da filhinha. Em uma tarde de setembro de 1976, após o café da tarde, Pedro estava sentado à mesa da cozinha com a filha no colo e cuidando do pequeno e frágil Ezequiel, então com 6 meses, e começou a passar mal. Caiu desfalecido no chão. Sua esposa estava lavando roupas no tanque que ficava no quintal e, percebendo o ocorrido, foi ao seu encontro, gritando seu nome, mas ele não mais a ouvia. Desesperada, pediu socorro à vizinha. Esta, então, correu à casa do vizinho para pedir-lhe que levasse o senhor Pedro ao hospital em seu carro. Outros vizinhos vieram ajudar a colocar o enfermo no carro. Sara, percebendo que seu pai ia embora, foi correndo, chorando e pedindo para ir junto com ele. As pessoas penalizadas a acudiram e diziam que seu pai ia ao hospital tomar uma injeção e logo voltaria. Mas elas sabiam que ele não ia voltar. Não falaram nada para não deixar a pobre mulher mais desesperada. Preferiam que o médico lhe desse a má notícia. O corpo foi velado em uma sala da igreja que era para este propósito. Os membros da igreja poderiam usar essa sala para velarem seus entes queridos, sem custo. O cômodo ficava na parte rebaixada do prédio e por isso o chamavam de porão. A família sem o seu patriarca, a mulher sem o marido, os filhos ficaram órfãos e a menininha sem seu pai, sem proteção, sem carinho. Ela perdeu tudo, ficou só. Um pequeno ser humano de apenas 2 anos e meio. Não tinha o carinho da mãe, nem a atenção dos irmãos. Era rejeitada, menosprezada, tratada como se fosse um animalzinho que ninguém queria,
mas que não podiam jogar fora, pois sabiam que, se fizessem isso, ia ser excluídos da comunhão referente à igreja, pois o pastor jamais iria tolerar tamanho pecado por parte de um dos seus seguidores. Então a família, preocupada com a sua reputação, agia como se tudo tivesse normal. Perante a sociedade, a tratava com igualdade, mas em casa a coisa era muito diferente. Sara sofria com a perda repentina e irreparável de seu pai. Mais do que isso, sofria com a solidão. Sofria por não ter alguém para lhe curar as dores, para lhe acalentar, para dar uma migalha de atenção. Tornou-se uma criança triste, chorona e, por esse motivo, recebeu da família o apelido de manteiga derretida ou sorvete ao sol. Quando ia à igreja com sua mãe e irmãos, a pequena tinha que ir a pé. Todos se recusavam a levá-la ao colo. Diziam que, se ela tinha pernas, então poderia andar. Mas quando suas perninhas de criança, que nem tinha completado 3 anos de vida, cansavam por causa da longa distância entre sua casa e a igreja, abria o berreiro e a mãe, que não suportava sua presença e muito menos seu choro, mandava a Dolores pegá-la ao colo. Assim a criança parava de chorar e não importunava mais. Era levada ao colo a contragosto de sua irmã, como se fosse um saco de batatas, de barriga para cima. Por mais que não gostasse de ser carregada assim, engolia o choro, pois sabia que se voltasse a chorar, ia sofrer dores no seu pequeno corpo, devido às pancadas da irmã e da mãe. Então aproveitava este momento para ver as estrelas no céu escuro, pois não dava para ver mais nada na posição em que era carregada. O tempo todo sentia muita falta do pai. Chamava por ele, chorava por não ser atendida, apanhava por estar chorando e chorava e mais ainda apanhava. Não entendia o porquê de seu pai não vir ao seu socorro. Achava que ele estava ainda lá naquele porão da igreja, deitado com os olhos fechados naquela caixa grande no centro e com várias pessoas em volta, umas chorando e outras falando baixinho. Ela queria que o pai acordasse e voltasse para casa. E ela não ia mais se sentir tão sozinha, desamparada, e não ia mais ser espancada pela mãe ou pela irmã, pois seu pai nunca iria permitir isso. Então, quando saíam da igreja, pegava o caminho de volta para casa. E ela chorava, chorava muito, pois não queria ir embora sem o pai. Queria que ele saísse do porão e voltasse com eles para casa, mas ninguém queria ouvir seu lamento. O seu choro os incomodava muito. Brigavam com ela, fazendo-a chorar mais ainda, ferindo o seu pequeno coração já ferido. Sua mãe ficava cada vez mais impaciente e, precavendo, levava um galho fino de uma árvore que lhe ia servir de vara dentro da bolsa para agredir a pequena órfã, pois no retorno ao lar, bem longe dos olhares das outras pessoas, batia na filha e falava para engolir o choro, senão iria apanhar mais ainda.